Porque conversamos com o empresário brasileiro Rafael Mantovani. O Rafael foi participar de um congresso em Jerusalém e agora não consegue deixar Israel por conta do cancelamento de voos e o fechamento do espaço aéreo. Lembrando que o aeroporto de Ben Gurion, que faz parte, que é o principal em Israel, está fechado até segunda ordem. Rafael, uma boa tarde para você aí em território do Oriente Médio. Aqui com a gente no Brasil ainda estamos na parte da manhã, mas eu agradeço muito a sua participação e gostaria que você pudesse começar a nossa conversa contando qual é a sua situação de momento, o que você vem passando nessas últimas horas. Bom dia a todos. Sim, aqui já é boa tarde. E o que a gente vem passando nas últimas 72 horas é um momento de apreensão, é um momento muito delicado. O país, enfim, o governo tomou uma decisão de fazer esse ataque e, por conta disso, você tem os contra-ataques e toda essa situação de ir para os abrigos, obedecer os protocolos de segurança, mas é uma situação muito tensa. Então, desde a madrugada de sexta-feira, 3 horas da manhã, quando o país inteiro foi acordado para ser informado que Israel tinha acabado de atacar o Irã, e o Irã inevitavelmente iria revidar. Naquela madrugada ele não revidou, mas nas últimas 2 madrugadas ele tem revidado com uma chuva de mísseis aí, que vocês têm noticiado de forma aí ampla na programação de vocês. Então, para nós que estamos aqui, eu estou num hotel aqui em Jerusalém, todos os hotéis, ou quase todos os prédios de grande movimentação de pessoa, inclusive casas e apartamentos, têm a sua área de proteção. Nesse hotel não é diferente. O que a gente tem feito aqui você fica preso aqui no hotel, de alguma forma, como se fosse uma espécie de Covid, onde você não pode sair, até porque nada está aberto, está tudo fechado. Acho que as outras pessoas já comentaram, domingo é um dia normal em Jerusalém, é um dia de trabalho, é um dia de escola, mas está tudo fechado. E quando toca a sirene, quando tocam os celulares, você tem que se dirigir diretamente para a área de proteção. E assim a gente tem feito, eu tenho feito com as pessoas que estão aqui no hotel nas últimas 2 noites. Durante essa madrugada, você ouviu sirenes, teve que sair correndo do seu quarto para ir para estes bunkers? Como que foi? Sim, aqui em Jerusalém as sirenes tocaram 2 vezes, uma mais ou menos à 1 da manhã, a outra às 3 da manhã. Em ambas as situações, elas vão, independente se o seu celular é um celular estrangeiro ou não, é uma mensagem que chega no celular com um barulho de fato ensurdecedor, pedindo e informando quanto tempo você tem para chegar num lugar seguro, em alguns casos 1 minuto e meio, 2 minutos, e a partir de então você fica ali por alguns minutos, uma situação tensa, você consegue escutar alguns estampidos, algumas coisas, e depois você está liberado para sair. Então você fica a madrugada inteira de forma tensa, você praticamente não dorme, todas as pessoas ali, tem pessoas com família, tem pessoas com pessoas idosas, tem pessoas que estão com cachorro, e todo mundo de forma muito tensa, mesmo os israelenses de forma muito tensa, esperando sempre que o bombardeio acabe para a pessoa poder voltar ao quarto. Algumas pessoas optaram por dormir nestes bunkers, e dessa forma elas evitam esse deslocamento até o quarto durante a madrugada. E aí, durante o dia, como já deve ter sido noticiado aí também por outras pessoas que vieram falar, você não tem esses ataques, e aí as pessoas têm aproveitado para dormir ou tentar descansar de alguma forma aí na parte da manhã. Rafael, como que está a sua tratativa para tentar retornar ao Brasil, já que não existem voos, né? O espaço aéreo de Israel está fechado. Quais são as alternativas que você vem encontrando? Bom, de forma prática, hoje existem 2 alternativas, ou é a saída pela Jordânia ou é a saída pelo Egito. Existe uma terceira situação, onde ainda não há nada confirmado, onde eles pegariam as pessoas em Haifa, no porto de Haifa, para levar até Chipre, e de Chipre, que fica perto de Israel, as pessoas iriam para a Europa em voos comerciais e tudo isso. Eu estou buscando a alternativa de eventualmente cruzar a fronteira para a Jordânia, e da Jordânia você pegar um voo comercial na cidade de Amman, capital da Jordânia. É essa que tem sido o meu objetivo agora. O aeroporto
nenhuma notícia de abertura, e quanto mais ele demora para abrir. A minha volta inicialmente estava programada para quarta-feira, e quanto mais o aeroporto demora para abrir, e eu estava escutando o João Miragaia falar, ou seja, o governo de fato ele tem dado muito pouca informação, ele tem se limitado a nos proteger e eventualmente dar uma ou outra informação. Então, questões do aeroporto, questões de estruturas públicas, eles têm tido um cuidado muito grande em não falar nada. Isso gera uma apreensão maior em todas as pessoas, sejam visitantes ou seja a própria população. Eu conversei com algumas pessoas moradoras daqui, tudo isso, que são pessoas que elas, de fato, têm me dito, olha, o aeroporto não costuma ficar fechado durante tanto tempo. Sim, existe uma questão militar, porque eles precisam das rotas livres, mas também tem alguma questão de que será que vem algo maior ainda e por isso eu não vou liberar o aeroporto, ou não vai vir algo e eu vou começar a relaxar. Mas a gente não tem indício de nada a respeito disso. Então, quem quiser sair do país neste momento tem que ou cruzar a fronteira com o Egito, lá no sul do país, lá na cidade de Eilat, ou você cruza para a Jordânia. Existe um cruzamento no meio do país. Se você olhar no mapa de Jerusalém a Amã, existe uma fronteira chamada Ponte Allenby, que somente turistas podem cruzar. Os israelenses não podem cruzar, porque ali é uma região da Cisjordânia. Então você tem ainda uma questão geográfica local de que israelenses não podem cruzar para este lado da Jordânia neste ponto da fronteira. As pessoas israelenses que eventualmente queiram cruzar deveriam ir para o sul do país e também em Eilat cruzariam para Aqaba, que é a cidade fronteiriça do lado da Jordânia. Rafael, eu chamo para essa conversa também os nossos colegas Américo Martins e Diego Pavão, que vão perguntar para o senhor, começando pelo Diego. Rafael, obrigado pela sua participação, obrigado por reservar esse tempo para falar com a gente no meio dessa tensão toda aí em Israel. Eu queria saber de você como as pessoas, os locais aí, têm ajudado vocês, turistas, como tem sido essa abordagem? Eles têm sido explicativos, dando orientação, sendo pacientes? Como que você tem sentido essa abordagem deles com pessoas que não estão acostumadas a viver isso que você está vivendo agora? Ótima pergunta. Sim, eles estão acostumados, desde que o país foi criado em 1948, essa questão de abrigos e essa questão toda de evolução de defesa e de como se proteger em caso de ataques é algo inerente à população de Israel. O que eu tenho percebido aqui, todas as pessoas têm sido muito solícitas, muitos dos avisos chegam em hebraico, então as pessoas ajudam na tradução em todas essas questões, as pessoas de fato, elas tentam passar alguma mensagem de tranquilidade, de apoio, tentando trazer comparações com guerras passadas e do que eles viveram. Existem coisas que se repetem no modus operandi e tem coisas que não se repetem, como eu havia dito, na questão do aeroporto. Américo Martins. Olá, muito obrigado pela oportunidade para nos mostrar a realidade aí em Israel neste momento. O povo israelense costuma ser muito solidário, como você vinha falando, nessas situações. Como você tem sentido isso nos momentos que vocês vão procurar abrigo, por exemplo? Como é que eles se comportam aí, especialmente em relação a forasteiros, as pessoas que não são aí do local? Que tipo de ajuda concreta eles têm dado a vocês? As pessoas, eu digo, não o governo. Como eu disse, existe um apoio emocional, moral, ou seja, de passar a experiência deles para o que eles já viveram. Tá? Então, muitos deles falaram, sim, ir para abrigo é quase que uma rotina quando Israel entrar em guerra. É assim que funciona. Eles tentam mostrar que, mesmo que você escute um estampido, não significa que a explosão aconteceu perto de você. Então, eles têm, de fato, passado o que eles vivem e da forma que eles vivem isso, como que eles, de fato, convivem com toda essa situação para então, tranquilizar. E sim, tem pontos que mesmo eles, como o próprio João Miragaia acabou falando aí há pouco,
que o governo não tem passado informação, o governo ele tem liberado essas informações de última hora, ou seja, só ontem à noite é que o governo avisou que hoje não teria aula, que hoje seriam só serviços básicos, serviços essenciais. Então, você tem um governo que, por motivos que ainda vamos descobrir ao longo da história, não quer se pronunciar com muita antecedência, e a população que tenta te ajudar, te acalmar, te tranquilizar nesse momento de tensão. É um momento de tensão, é algo muito diferente do que a gente vive no Brasil. No Brasil tem os seus problemas sociais, problemas de violência, mas é um outro tipo de violência. Aqui é algo tudo muito novo para quem não está acostumado e, de fato, você fica muito assustado com tudo que você escuta, vê e entende. Então, a população, sim, ela tem, da melhor forma possível, tentado ajudar a tranquilizar naquilo, passando a experiência deles de viverem aqui toda a sua vida.